É porque eu acho que hoje a gente tem que conversar aqui a diferença entre princípios e métodos. Boa. Princípios são coisas imutáveis. Métodos são coisas adaptáveis mediante aquilo que você tem a necessidade. Então, de acordo com a necessidade, você vai mudando o método. Agora, o princípio ele tem que ser O mesmo. imutável. Dito isso, eu acho que a experiência religiosa, ela começa com... E aí a gente vai poder, né, olhar para trás e citar alguns autores, etc, etc. Não vou nem ficar aqui falando muito disso, porque não é o nosso propósito. Mas a intenção era organizar o que estava sendo vivido. A tradição, ela acontece quando você vem, tem uma experiência, você quer organizar aquela experiência, só que a partir daquele momento, aquilo ali fica tão enrijecido, que não tem nada fora daquilo. Então, tudo que vier fora disso aqui, não é verdadeiro, não é lícito, não é bom, não agrega, não ajuda. E o que não é verdade. Então, o que a gente experimenta é que muitas vezes eu escuto pessoas dizendo assim, pastor, mas a gente não pode fazer perguntas, a gente tem que só abaixar a cabeça, abaixar a orelhinha e seguir o rumo. Isso, a gente não pode fazer nenhum tipo de questionamento, a gente não pode pensar. Tem uma frase, né, que quando o crente entra na igreja, ele deixa o cérebro na porta. Ele não pode chegar ali de uma forma racional, ele tem que chegar de uma forma apenas espiritual, porque o espiritual, ele tudo aceita, ele tudo entende, ele tudo concorda. O humano não. O humano ele questiona, ele vai levantar perguntas, indagar e etc, etc. Só que a realidade não é essa. Não. Nunca foi isso que Deus pediu para nós. Deus pediu para que a gente pudesse apresentar a Ele um culto racional. Só que muitas vezes as pessoas estão pegando algo que realmente precisava de uma atualização e querem agora destronar de tal forma a não existir mais. Você pega Então, o livro de Jó, é o quê? Uma série de questionamentos que Jó faz diante da pessoa de Deus. Exato. Então ele estava vivendo um conflito interno e a Bíblia nunca diz que a gente não vai viver isso, que a gente não vai questionar, que a gente não vai ter que passar por esses momentos. A gente vai passar por esses momentos e eu acredito que todos vocês já passaram por um problema ou uma dificuldade na vida que geraram esses questionamentos. Sim. Mas uma coisa é você entrar à presença de Deus e colocar diante de Deus esses questionamentos, em vez de falar, Deus, o Senhor não existe. Porque isso está acontecendo na minha vida. Não, eu entro diante da presença de Deus com humildade e coloco os meus questionamentos. E Deus, o próprio Deus... E a gente falou muito sobre isso que o pastor Daniel acabou de falar no episódio que a gente falou da reforma protestante, né? Que a reforma nasceu de alguns questionamentos que foram feitos à religião e também a reforma nasceu impulsionada sobre algo que era muito parecido com o que a gente vive no secularismo, mas humanismo. Colocou o homem no centro. E o homem no centro, naquele ideal, naquele pensamento, naquele contestamento, conseguiu enxergar melhor o que Deus queria fazer. Deus estava no centro. Porque o questionamento era sobre o que estava sendo feito, não necessariamente com Deus. Talvez isso é uma pergunta, junto com o que o pastor Rashid também falou, talvez o descontentamento da humanidade e enxergar aquilo que ele tem visto, guerras e etc, e a minha frustração pessoal, eu levo isso para Deus, mas por causa disso eu falo, a minha vida está desse jeito, então você não existe. Então eu tiro você da equação. É o exagero, né? Talvez é o outro lado, talvez né? seja assim, a minha frustração é tão grande que eu prefiro dizer que ele não existe. É. E aí eu botei a culpa nele. É a falta de equilíbrio, né? Você pega de uma ponta e sai para outra, né? Eu tirei a culpa da humanidade e coloquei a culpa nele. E porque eu boto na culpa nele, ele não existe. Não estou dizendo que é isso, né? A intenção de Lutero, quando ele foi falar, não era de sair da igreja. Não era de causar uma rebelião. Ele não queria romper. Ele queria trazer, simplesmente, uma melhoria. Gente, peraí. Eu entendi uma coisa diferente aqui. Todo mundo pode olhar junto comigo aqui e ver se consegue entender o que eu estou entendendo. A intenção dele nunca foi chegar para eles e falar... Vamos mudar, né? Se for o caso, vamos mudar. Foi literalmente uma reforma, né? Só que ele ia reformar a igreja existente naquele período. Vai reformar a sua. Aqui não. O que eu acho bonito dessa parte da reforma era justamente isso que o pastor Ricardinho estava falando. Quer reformar, faz a sua. Porque o cara vem com um pensamento humanista, né? Que teoricamente vai te levar completamente para longe de Deus. Porque a base do pensamento humanista era assim, não, Deus não é mais o centro que explica tudo, homem, você tem direito a você mesmo ir atrás das suas explicações. Que é muito parecido, cara, com o que fundamenta as ideias secularistas. É bem parecido, o ponto de partida é semelhante. Mas o que eu acho bonito assim, da história da reforma é que como aqueles homens também estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, certeza. Um pensamento humanista, onde teoricamente o homem é o centro, levou a
a gente pode falar assim, a sistematização do que a gente tem hoje de doutrina da graça, cara. Que não tem nada mais cristocêntrico do que isso. O que foi sistematizado era Deus muito mais no centro do que era. Porque Deus não era 100% no centro, já visto que existiam indulgências. A igreja maneiras de salvação muito centrada. Além de Deus. A intermediação não era de Deus, né? Entendeu? E isso que eu acho belo, cara. Partiu de um pensamento humanista. Calma aí, você é o centro, cara. Você mesmo pode ler essa Bíblia e interpretar. Basicamente é isso. Não precisa de ninguém. Examinar, né? Você pode examinar. Que teoricamente imagina que você vai te levar para um negócio distante de Deus. Mas aí o contrário, o negócio te trouxe para mais próximo de Deus. Né? E acho que a gente tem que entrar nesse processo de secularismo que o mundo vive hoje. A gente tem que ter essa mesma mente que os reformadores tiveram, cheios do Espírito Santo de Deus, que aí sim a gente vai entender esse processo de uma maneira certa, não de uma maneira radical, como o Rafael estava falando. Se der isso é porque Deus não existe. Se der isso... A crise, ela se instaura quando se diz todo o passado é desprezível. Todo passado é desprezível, justamente. Caraca, quem escreveu isso arrebentou. O senhor. Com velocidade, avancemos para o novo. Esquecendo e contradizendo tudo que antes foi ensinado. Isso.